Olá, querido aluno, olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos continuar com a nossa discussão acerca ainda sobre algumas características da região norte do Brasil. Desta feita, falarmos mais aprofundadamente sobre as questões ambientais, sobre a necessária preservação do meio ambiente, mais especificamente da floresta amazônica, de tudo que a constitui, de toda a biodiversidade tão rica e tão importante desta floresta equatorial, que é a maior floresta equatorial do planeta, né? Vamos então discutir um pouco sobre isso, falar também sobre as comunidades ribeirinhas, sobre os grupos indígenas e todos os seus ensinamentos. É necessário começarmos com o conceito de desenvolvimento sustentável. Nós seguramente já escutamos sobre isso, já lemos, já até abordamos talvez essa temática, mas é necessário sempre retomarmos no seu conceito e verificarmos a necessidade de não somente conhecermos o conceito, mas também praticarmos a ideia do desenvolvimento sustentável. Porque sabemos que a atual forma com que os recursos naturais vêm sendo explorados beira a atividade predatória, ou seja, a tendência é que no curto espaço de tempo não tenhamos a mesma disponibilidade de recursos naturais, haja vista que o processo de consumo, além de muito intenso, é também predatório. Então, nas últimas décadas, os recursos naturais vêm sendo explorados em ritmo progressivo, sem levar em conta os impactos sociais e ambientais provocados pelo crescente aumento do consumo, além do desperdício, que é algo também muito marcante nesta relação com que as pessoas têm desenvolvido com o meio ambiente, com os recursos naturais. Além de um progressivo consumo, também há-se um desperdício muito grande, como, por exemplo, o desperdício de recursos hídricos, da água, ou de alimentos, ou o desperdício de uma série de elementos que são provenientes dos recursos naturais. Né? Tudo isso ameaça naturalmente o futuro da vida no planeta. As futuras gerações seguramente não terão acesso na mesma proporção aos recursos naturais, tal qual as pessoas estão tendo hoje e assim como já tiveram no passado. Desenvolvimento sustentável, conceitualmente falando, representa uma alternativa para o modelo econômico vigente nos dias atuais, pois busca reduzir os impactos socioambientais por meio de práticas. Quais são as principais práticas desenvolvidas pelo chamado desenvolvimento sustentável? Práticas essas que são muito importantes na tentativa de atenuar os impactos sociais e ambientais do planeta. Seria basicamente a exploração de recursos vegetais e animais de modo a não interferir no seu ciclo de reprodução. Então, percebermos que as espécies animais e vegetais precisam do processo de reprodução, então tem que se respeitar esse ciclo, do contrário, não se consegue haver um processo de regeneração, de reprodução dessas espécies. Explorar as áreas já modificadas, como por exemplo as bordas das florestas, que de repente não propicia de forma muito intensa um afetar na biodiversidade, um afetar na biota ali pelas quais aquelas espécies necessitam para a sua sobrevivência. Então, o que se percebe nos dias atuais? Já se tem uma porção explorada de uma vegetação, de uma floresta, enfim. Talvez o ideal seria a continuidade da exploração apenas nessa borda. Na verdade, o que se percebe é uma interiorização no processo de exploração e uma intensificação, alterando e afetando de forma bastante danosa a biodiversidade que vive no interior daquela floresta, no caso específico do qual estamos falando aqui, da floresta amazônica. Outra alternativa muito importante é a redução do uso de matérias-primas. Né? Na verdade, é partirmos mais para a reutilização, para a reciclagem. Isso depende também da mudança do comportamento, na educação ambiental, mas também de medidas que podem ser tomadas por governos e poderes públicos no sentido de incentivar, por exemplo, a reciclagem. Então, são algumas medidas extremamente importantes. O reuso, então, é o evitar de consumir com em tamanha quantidade, tanta matéria-prima assim. E valorizar as comunidades tradicionais, porque elas sim têm um conhecimento específico com relação à vida, né, com relação à exploração, com relação à utilização dos recursos naturais. Nós vamos poder falar mais adiante sobre as comunidades tradicionais, especificamente os ribeirinhos, as comunidades indígenas, enfim.
mas a valorização desse grupo de pessoas também é muito importante. Então, empregando essas práticas, naturalmente nós iríamos assegurar a disponibilidade dos recursos naturais para as futuras gerações. Aí nós não teríamos essa possibilidade de escassez que infelizmente estamos vislumbrando, já que mais uma vez dizendo, infelizmente, não se verifica tanta preocupação de modo global no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Ele tem ficado muito mais na teoria do que necessariamente na prática. Agora falando mais um pouco aprofundadamente sobre as comunidades tradicionais. A região norte é uma região do Brasil onde temos a presença bastante significativa dessas comunidades tradicionais, que são formadas por ribeirinhos, grupos indígenas e outros povos que vivem na floresta e vivem da floresta, né? Essas comunidades exploram os recursos da mata sem necessariamente agredi-la, respeitando, como dizíamos anteriormente, o ciclo de reprodução das espécies, respeitando uma série de elementos que é necessário, porque nós somos também parte de toda essa biodiversidade. Então, ao interferirmos diretamente nas espécies animais e vegetais, estaremos naturalmente interferindo no nosso próprio ciclo, né? Então, as comunidades ribeirinhas, os grupos indígenas, os povos da floresta têm muito presente essa necessidade do respeito à floresta, aos recursos naturais sem agressão. Além deles obterem alimentos e materiais usados na construção de utensílios, também eles extraem o látex, a castanha do Pará, o açaí, o guaraná, entre outros frutos, raízes, folhas, enfim, matéria-prima que são extraídas ali da floresta amazônica. A imagem aqui ilustra, por exemplo, uma pessoa, né, dessas comunidades tradicionais extraindo aqui o látex, né, da seringueira, látex esse que é a matéria-prima para a fabricação da borracha. Então a coleta de frutos garante a sobrevivência de muitos habitantes de comunidades tradicionais que habitam o interior da floresta. Na foto, o seringueiro extrai látex na floresta de Seringal, em Vitória Nova, município de Tarauacá, no estado do Acre. Então é uma relação bastante respeitosa, uma relação bastante... existe uma simbiose, por assim dizer, né, entre as populações tradicionais para com a floresta, cada um atendendo às suas necessidades, cada um respeitando também o ciclo do outro. Os conhecimentos em relação à floresta são acumulados por sucessivas gerações, e esses conhecimentos têm um valor muito importante. E é por isso mesmo que grandes indústrias farmacêuticas e de cosméticos, muitas delas não são nem aqui do Brasil, por exemplo, são transnacionais, tentam de todo modo se apropriar desses saberes, desses conhecimentos advindos das populações tradicionais para tentar criar os seus produtos e às vezes certamente produtos esses que vão ali render lucros exorbitantes para essas pessoas que vêm de outros países, esses grandes empresários tentando ludibriar as comunidades tradicionais, as pessoas que ali residem, tentando captar deles os conhecimentos básicos no manejo com a floresta, na utilização de um tipo de erva ou de um tipo de planta medicinal. Então as indústrias farmacêuticas e de cosméticos têm um interesse muito grande no conhecimento das comunidades tradicionais, acabam às vezes levando esse conhecimento, faturando enormemente, e aos pequenos habitantes das florestas, aos pequenos produtores rurais, às comunidades ribeirinhas, nada resta, né? Na verdade, não existe um compartilhamento justo no que diz respeito ao lucro obtido, haja vista que a produção de um determinado medicamento ou de um determinado cosmético só foi possível a partir do que eles aprenderam com as comunidades tradicionais. Muitas das vezes, esse processo se dá até de forma agressiva, ameaçadora, e não resta nada às comunidades tradicionais a não ser transmitir esses conhecimentos. Algumas dessas empresas praticam o que nós chamamos de biopirataria. O que é a biopirataria? O nome já diz, pirataria é você comercializar alguma coisa falsificada, alguma coisa contrabandeada. Então bio vem de vida, todas as espécies da floresta, seja espécies animais e vegetais, também são contrabandeadas. Assim como também o conhecimento também é contrabandeado. Ele é, portanto, cooptado e ali vai, enfim, gerar fortunas, e aquela população não é
remunerada. Além de, por exemplo, eles não pagarem impostos ao governo do país do qual eles não somente extraíram a matéria-prima, como também extraíram o conhecimento. Então nós vemos muito isso. Grandes indústrias farmacêuticas patenteando. O que é patentear alguma coisa? É você registrar aquele conhecimento no nome da sua empresa e ninguém mais pode ter acesso aos lucros advindos daquele produto. Então você patenteia ali um determinado medicamento ou cosmético, uma determinada fórmula, mesmo sabendo que aquele conhecimento proveio das comunidades tradicionais e, enfim, no final das contas só resta mesmo o prejuízo ambiental e também socioeconômico para as comunidades ribeirinhas. Então nós chamamos isso de biopirataria. Assim como a biopirataria, por exemplo, é contrabandear espécies como aves, como mamíferos, como répteis, né? E assim sucessivamente. A charge aí meio que mostra, né, essa ideia do capitalista, do grande industriário, tentando, enfim, abarcar todos os conhecimentos das comunidades tradicionais, assim como também algumas espécies, e lucrar enormemente em cima de tudo isso. Literalmente a população ribeirinha, o próprio nome já diz, ribeirinha vem de beira de rio, né? Então de uma certa forma tem relação muito forte, e o estado, na verdade os estados da região norte são todos eles banhados de forma bastante farta de rios, de mananciais, enfim, dessa gigantesca bacia hidrográfica que é a bacia do Rio Amazonas, mas também temos outras bacias hidrográficas importantes da região norte, como também a bacia do Tocantins-Araguaia, que também parte dela está na região norte. Então por isso nós temos uma grande quantidade de comunidades ribeirinhas, né, na região norte do Brasil. Então populações ribeirinhas são as comunidades que habitam as áreas próximas às margens dos rios, sobrevivem de atividades como a agricultura, né, além de pesca naturalmente, né, geralmente praticada em áreas de várzea, e do extrativismo, destacando-se a pesca. A agricultura geralmente naquelas áreas de várzea, ou seja, aquele terreno em que durante a cheia está alagado, mas durante o período de estiagem a água abaixa um pouco, ele fica um terreno bastante, além de úmido, também bastante fértil, né? Então esses terrenos de várzea são costumeiramente utilizados pelos ribeirinhos para a prática da agricultura, além, é claro, evidente, da pesca, né? A pesca artesanal, que é praticada também por esses povos e que é muito importante dentro da atividade extrativista. Muitas comunidades ribeirinhas vivem em unidades de conservação, como as reservas extrativistas, uma vez que elas conservam, essas pessoas, conservam um modo de vida que garante a conservação dos recursos naturais. As reservas extrativistas, elas surgiram no começo dos anos 90 para cá, e atualmente quem particularmente habita essas reservas são essas comunidades tradicionais, porque elas é que de fato mantêm essa relação muito respeitosa com a floresta. Teoricamente é delas o espaço, né? Porque a ideia de uma reserva extrativista, a ideia de um parque ecológico é a manutenção de toda a biodiversidade, é o cuidado, é a preservação. Então quem de fato mais sabe preservar, quem de fato mais sabe cuidar, são as comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, os grupos indígenas, os povos da floresta. Aqui nós vemos, né, nas imagens, o aspecto da entrada de uma reserva extrativista, que eu diria ser uma das mais importantes do Brasil, que é a Reserva Extrativista Chico Mendes. Há de se informar que, infelizmente, por conta de algumas ações governamentais nos últimos meses, essas reservas extrativistas, a Chico Mendes, sobretudo, têm sofrido muito com a agressão por parte de madeireiros, de garimpeiros, de grileiros de terra, tudo com a anuência do governo, né? Infelizmente, o governo não tem feito muita coisa para inibir isso, pelo contrário, o governo acaba estimulando esses invasores, esses agressores a praticarem tais coisas. Mas percebo que as demais fotos mostram as pessoas na sua simplicidade, lidando de forma bastante respeitosa, bastante controlada com a vegetação, com as águas dos rios, né? Com as seringueiras, com os frutos coletados e assim sucessivamente. A região norte abriga a maior quantidade de comunidades ribeirinhas do Brasil, o que se deve às características geográficas da região, destacando-se a sua extensa rede hidrográfica. É evidente que se você vai ter muitos rios, você vai ter uma grande quantidade de pessoas vivendo às margens desses rios, então, consequentemente, uma grande população ribeirinha. Suas origens remetem à miscigenação entre os portugueses e os indígenas que habitavam a região amazônica, além de processos migratórios, principalmente de nordestinos, que se deslocaram para a região durante o ciclo da borracha.
Então, quando a gente fala de ribeirinhos, estamos falando também de um povo que é fruto desse processo de mescla, fruto desse processo de miscigenação entre indígenas e os povos, né, os portugueses, os colonizadores, mas também entre indígenas e os imigrantes que vieram, numerosos que vieram para a região norte, sobretudo durante o ciclo da borracha. Então, as comunidades ribeirinhas são constituídas por essas pessoas resultantes desse processo de miscigenação. Aí nós vemos, né, um ribeirinho desenvolvendo a atividade de pesca, né, que é talvez uma das mais importantes atividades das comunidades ribeirinhas ali na região em que habitam, né, nas margens dos rios, a pesca. O pescador na foto fazendo manejo do pirarucu no rio Japurá. O pirarucu é uma espécie típica da Amazônia brasileira, é uma grande espécie de peixe de água doce, né, que inclusive é muito apreciado e muito procurado, às vezes até de forma predatória. Ela é também, esse tipo de peixe também é pescado de forma até predatória e preocupante. A foto é um aspecto da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Maarã. O que é interessante quando a gente fala sobre os nomes de algumas reservas extrativistas, ou mesmo de alguns municípios ou rios da região norte, é sempre a relação muito profunda desses nomes com as tradições indígenas. São todos nomes, né, advindos ali do Tupi-Guarani, dos dialetos falados pelos povos indígenas, e aí a gente tem essa dificuldade na pronúncia, mas o que é muito legal, porque representa muito ali as origens desses povos, desses lugares, há uma relação muito profunda com os grupos indígenas. Tradições e modos de vida dos ribeirinhos. Outra coisa a ser destacada são as tradições, né, o modo de vida transposto ali de gerações e gerações, a religiosidade, até a relação, repito, com a terra e com a floresta. Tem toda uma mística bonita atrás de tudo isso e que deve ser conhecida e preservada. As tradições das comunidades ribeirinhas variam de acordo com a região, vazante dos rios e ciclos da natureza nos quais estão inseridas. Por estarem muito conectadas com os rios, suas vidas são regidas pelas épocas de cheia e seca, pelo regime de chuvas e pela possibilidade de transporte fluvial. Já que eles são ribeirinhos, então tem uma relação muito profunda com os rios, o período de cheia e de seca acaba, de uma certa forma, interferindo muito no modo de vida deles, assim como o período chuvoso ou não, assim como também a disposição de transporte fluvial, do transporte ali sobre os rios, também isso é muito importante, né, de observarmos. Então, o estilo, o modo de vida das comunidades ribeirinhas está muito relacionado a esses fatores também. Os rios também definem o tipo de agricultura que vão desenvolver e as localidades mais adequadas, porque o avanço e o recuo da água determina muito o tipo de cultivo que as comunidades vão desempenhar. Então, nós dizíamos anteriormente que os terrenos de várzea são costumeiramente utilizados pelos ribeirinhos na agricultura. Então, se o rio está no período de cheia, naturalmente ele vai desenvolver uma outra atividade, ou talvez em um outro espaço, que não, para a agricultura, que não seja aquela área de várzea, ou mesmo outra atividade literal, né? Quando há o processo de vazante, quando as águas recuam, aí sim sobra um terreno fértil, propício por demais para o desenvolvimento da agricultura, e são atividades ali de subsistência, cultiva-se o necessário para a sobrevivência, comercializa-se o excedente, com toda aquela relação de profundo respeito e reverência à natureza, né? Costumeiramente esses povos evitam a prática daquela agricultura predatória, então tem-se uma agricultura orgânica, ou seja, é um estilo de vida e uma forma de lidar com a terra muito interessante do ponto de vista da preservação. Aqui temos nas fotos alguns ribeirinhos desenvolvendo as suas atividades agrícolas, né? São diferentes gêneros de produtos, são diferentes modos de cultivo, todos eles dentro da mesma lógica, que é a relação de profundo respeito e preservação ambiental. É por meio da relação com a natureza e de um forte senso comunitário que os ribeirinhos constroem suas famílias, seus laços afetivos, celebram suas festividades e diversidades religiosas. Mitos, costumes e rituais são transmitidos para gerações seguintes nas datas comemorativas, quando as crianças e adultos interagem por meio de música, dança e alimentos da época. Tais encontros são muito comuns nas comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco, que atravessa estados das regiões Sudeste e Nordeste.
Aqui uma menção às comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco. É evidente que estamos falando da região amazônica do Brasil, mas onde nós temos um rio, né, com uma presença marcante de pessoas vivendo à sua margem, nós vamos ter ali uma comunidade ribeirinha, com um estilo de vida distinto, com um modo de lidar com a religiosidade, com os mitos, com as crenças também distintos, e isso não é diferente nas comunidades ribeirinhas da região norte do Brasil. Então, são conhecimentos transmitidos por gerações, né, são mitos, são ali muitos costumes, uma mística toda envolvida no que diz respeito às celebrações, aos ritos, né, aos rituais religiosos, né? Isso tem uma relação muito profunda com a água do rio, com o rio propriamente dito, com a terra, e isso é transmitido de geração em geração. Aqui, por exemplo, nós vemos os ribeirinhos celebrando o Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, uma procissão fluvial, ou seja, uma procissão feita sobre os barcos, né? Aqui é o rio Caraparu, né, no município de Santa Isabel, no estado do Pará. Então percebam também essa religiosidade muito presente, né, entre os povos da floresta, entre as comunidades ribeirinhas, e utilizam-se do rio até nesse momento da manifestação religiosa. Quais são os impactos da modernização na vida dessas pessoas? Nós falávamos na aula anterior que algumas atividades advindas da ação antrópica têm determinado muitas mudanças na região amazônica, na floresta amazônica brasileira. A construção de usinas hidrelétricas, o avanço do desmatamento, o avanço ali das áreas de pastagens. Ou seja, esse processo todo tem de que maneira impactado a vida dos ribeirinhos? Recentemente as comunidades têm enfrentado problemas que ameaçam a sua cultura e o seu modo de vida. A construção de barragens para usinas hidrelétricas, como a de Belo Monte, no Pará, fez desaparecer dezenas de ilhas fluviais que serviam de lar e fonte de recursos para os ribeirinhos da região. Muitas famílias acabaram deslocadas para as periferias das cidades mais próximas, onde passaram a viver em condições precárias. Então, na medida que esse processo desenvolvimentista chega, os ribeirinhos são expulsos de forma sumária, de forma assim, bastante dolorosa, né, dos seus lugares de origem. Por exemplo, quando uma área é alagada para a construção de uma usina hidrelétrica, alaga-se também uma comunidade, talvez, um pedacinho de chão que pertencesse a alguém, que tivesse ali uma relação muito profunda de identificação. Então tem todo esse processo que é doloroso, e muitas das quais essas pessoas, ao terem que migrar do seu lugar de origem, vão para as periferias das cidades, ou vão serem deslocadas para outros lugares, mesmo no campo, mas com realidade completamente diferente, e sem os mesmos recursos que outrora eles tinham. Então tem toda uma problemática envolvida nessa situação que é bastante impactante na vida dos ribeirinhos. A foto ilustra um protesto, olha só, um protesto sobre as águas do rio Xingu, em Altamira, no Pará, né? E esse protesto foi contra a construção da usina de Belo Monte, que foi inaugurada no ano de 2016, na região norte do Brasil. E os grupos indígenas, que também são muito importantes do ponto de vista da preservação da floresta? Sabemos que os verdadeiros donos de tudo isso aqui eram eles, hoje espremidos nas suas reservas, definidas especificamente para o convívio dos indígenas, as chamadas reservas indígenas, espremidos em um espaço infinitamente menor do que aquele que eles tinham no passado para o desenvolvimento das suas relações, para a prática da agricultura, da sua caça, da sua pesca, né? E ainda assim são eles hoje alvos do interesse econômico, capitalista, dos grandes latifundiários que rompem essa fronteira agrícola e que cada vez mais exploram e invadem as áreas indígenas. Então, entre as regiões brasileiras, a norte é a que possui a maior população indígena. Na Amazônia Legal estão localizados cerca de 98,3% das terras indígenas do país, distribuídas em 419 reservas e que juntas ocupam 115.342,101 hectares. Ou seja, parece muito. Ah, mas olha a quantidade de terras, mais de 115 mil hectares, eles correspondem às terras indígenas do Brasil. Para que índio quer mais terra? Mas podemos concluir que no passado eles eram donos de absolutamente tudo. E hoje tem que se demarcar terra e, de uma certa forma, diminuir de forma muito intensa a área às quais outrora eles tinham acesso. Havia liberdade, não somente de convívio em determinado lugar, mas de exploração da floresta, de
todo o ambiente, havia organização por parte, por exemplo, dos grupos, das tribos, ou seja, tudo isso se perdeu. Então hoje, por maior que seja o número de reservas, ainda não são suficientes, porque a reparação dos séculos de exploração, de genocídio e assalto das terras indígenas, parece que nada vai ser suficiente para reparar esse dano histórico, iniciado com os colonizadores portugueses e depois continuado pelas pessoas comuns, ali pelos brasileiros, enfim, nativos e também os descendentes desses portugueses que continuaram as relações por aqui, mas que infelizmente foram cada vez mais relegando os indígenas ao esquecimento. Aqui o mapa indica onde estão dispostas as terras indígenas, é uma informação de 2014. Percebo que boa parte dessas reservas indígenas, dessas terras indígenas, estão na região norte do Brasil. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é garantir que os povos indígenas tenham seus direitos respeitados, o que nem sempre ocorre. Ainda são constantes as invasões às terras indígenas, até mesmo das terras demarcadas nessas terras. Das terras demarcadas, perdoe-me. Nessas terras, de acordo com a Constituição Federal, as comunidades indígenas têm garantido o direito de manter o seu modo de vida, suas tradições, sua cultura e forma de organização. Ou seja, um dos objetivos do chamado desenvolvimento sustentável é assegurar aos povos indígenas o direito de serem, portanto, respeitados na sua diversidade, de ter o seu espaço garantido, de ter as suas crenças também respeitadas, de ter o seu modo de vida respeitado, né? Mas não é o que se vê nos últimos tempos, são registradas muitas invasões, né? Muitos indígenas às vezes até são cooptados, e aí nós temos algumas raríssimas exceções que são cooptados por esses grupos de exploradores, e assim, dessa forma, eles acabam favorecendo a entrada desses grileiros, favorecendo a entrada desses madeireiros, o que é muito preocupante também. Muitas terras indígenas ainda não foram demarcadas devido a interesses econômicos de fazendeiros, madeireiros e mineradores que querem explorá-las comercialmente. Calcule-se que mais de 100 terras indígenas não demarcadas existam minas de ouro e outros minérios com alto valor comercial. Daí a pressão das mineradoras para a não demarcação desses territórios. Porque caso esses territórios passem a ser demarcados, haverá maior burocratização de exploração por parte das mineradoras nessas áreas. Haverá maior dificuldade por parte dos madeireiros de explorarem essas áreas, né? Sobretudo no que diz respeito aos minérios. Por isso, boa parte desses exploradores, desses fazendeiros, madeireiros, mineradores, não querem essas demarcações, porque a partir do momento que se demarcar essa propriedade, do outro lado haverá maior dificuldade no processo de exploração. Então é uma medida acertada, né? A ideia da demarcação, porque pelo menos você inibe um pouco a exploração predatória daqueles que pretendiam fazer isso. Aqui vemos um grupo indígena, né, com o seu protesto, com a sua organização, com a sua crença, o que é muito bonito de se ver. E por fim, as reservas extrativistas, né? O que são elas, qual o objetivo delas e qual a principal entre as reservas extrativistas que o Brasil dispõe? Para preservar os recursos da floresta amazônica, foram criadas reservas extrativistas, ou seja, áreas pertencentes à União, né, ao governo, nas quais é permitida a exploração comercial por um número restrito de famílias. Nessas reservas são proibidas a transferência de posse e a prática do extrativismo predatório, ou seja, algumas famílias são autorizadas a viver nas reservas, desde que elas, evidentemente, não transfiram a posse daquela sua pequena propriedade dentro da reserva, assim como também não se pratique o extrativismo predatório, porque senão isso aí romperia com o objetivo da criação dessas reservas extrativistas. As primeiras reservas extrativistas são datadas de 1990, quando o governo federal delimitou terras da região norte para serem utilizadas por castanheiros e seringueiros para o seu sustento próprio de suas famílias. Então, naquele afã ali da morte de Chico Mendes, né, na verdade do seu assassinato, isso fez com que se abrisse um pouco mais o leque para essa situação de você ter destinado uma área específica para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades indígenas, para os povos da floresta, terem essas áreas específicas para o seu desenvolvimento, para a sua relação com a natureza, para o seu processo de reprodução, enfim.
E eis que as reservas extrativistas surgem nessa perspectiva. A criação de reservas foi resultante de lutas empreendidas pelas comunidades tradicionais da floresta. No Acre, Chico Mendes se destacou por seu intenso trabalho em defesa da mata e dos seringueiros, tornando-se uma figura conhecida mundialmente. Suas ideias, porém, ameaçavam os interesses dos proprietários de terras da região, dando origem a muitos conflitos. Em 1988, Chico Mendes foi assassinado pelo filho, de um desses seringalistas, que são os proprietários das áreas onde tem os seringais. Então, Chico Mendes foi uma figura importantíssima e até hoje é lembrado com muito carinho por todas as pessoas, em razão da sua luta em prol da floresta, em razão da sua luta de enfrentamento diante dos fazendeiros, que às vezes eram tão mais preparados, com relação a essa questão da disputa, por serem ali aquelas pessoas que, enfim, se valem de repente do poder bélico. Então é necessária a criação dessas reservas extrativistas pelo empoderamento das comunidades ribeirinhas, pelo empoderamento das comunidades tradicionais, a fim de enfrentarem de forma igual e dentro da razão, dentro da lei, aquelas pessoas que pretendiam, enfim, se afortunar através da invasão dessas áreas que, na real, pertencem aos grupos indígenas. Aqui a figura de Chico Mendes, Chico Mendes foi assassinado no ano de 1988, enfim, quando estava no auge da defesa ali dos interesses dos seringueiros, protestando contra a situação de concentração fundiária, protestando sobre essa situação de exploração predatória da floresta. Então a figura de Chico Mendes foi bastante importante e ele infelizmente foi assassinado, mas é uma figura lembrada até os dias atuais e simbolicamente pela sua luta e pela sua garra diante desse problema que é a exploração predatória da floresta. Dito isso, pessoal, aqui está a nossa bibliografia, tá certo? O material pelo qual nós utilizamos para a preparação dessa aula. E eu agradeço a vocês pela atenção, pela companhia. Espero que vocês ali atentamente estudem esse capítulo no nosso livro. Na nossa live, não somente nós vamos corrigir os exercícios deixados, como também iremos ali, de repente, aprofundar um pouco mais acerca desse tema exposto. Fiquem com Deus, fiquem bem, um abraço e até a próxima aula.